Olá, galera. Aqui quem fala é o professor Leonardo da Silva, professor de Geografia da ERF em Comandantes. Estou aqui gravando essa videoaula para vocês, para a gente aprender um pouco sobre escala, não é isso? Então, nós já vimos ontem o professor Daniel Oliveira, ele falou um pouco sobre os elementos do mapa, orientação, escala, título, né? E hoje vamos aprofundar um pouco em escala, que é um elemento fundamental na produção e representação em um mapa. Bem, então escala, né? Antes de tudo, o que é escala, né? Escala, ela é a relação entre as dimensões de um desenho e o objeto por ele representado. Ou seja, vai mostrar quantas vezes esse mapa ele foi reduzido para que ele pudesse caber em um pedaço de papel. Vamos imaginar a cidade de Petrolândia, né? Nós sabemos que é uma cidade muito grande, uma cidade com extensão territorial enorme. Como que eu poderia, né? Antigamente, ou se não existisse a escala, como que eu iria representar esse território de Petrolândia em um pedaço de papel como este? Impossível, não é isso? Mas é aí onde entra a escala, né? É uma proporção matemática que a gente vai reduzir é, a imagem real para que ela caiba, né? Para que ela possa caber em um pedaço de papel sem o quê? Sem reduzir assim absolutamente nada, sem perder muitas informações, digamos assim. Claro que ela vai reduzir, mas que ela não vai perder informações, certo? E ali vai mostrar quantas vezes aquela imagem foi reduzida para que pudesse caber no papel, né? Então aqui, como eu anotei aqui, diz quantas vezes o mapa foi reduzido da realidade para caber no papel representado. Então isso é uma base. Então a escala ela vai trabalhar nessa proporção, viu, gente? E aí onde vai entrar a matemática. Hoje a gente vai entrar mais na parte teórica. Na próxima aula a gente já vai começar a calcular aí, ver a questão mesmo de como que se dá a escala e entender o seu processo, tá bom? E a escala ela se divide em duas, certo? Ela se divide em escala gráfica e também em escala numérica, tá bom? Então eu vou aqui fazer agora para vocês como que a escala gráfica ela é representada. Geralmente ela é feita em colunas, né? Se vocês pegarem uma régua de vocês, vocês vão ver aqueles pontinhos. Então ela é fundamental para a gente entender essa escala gráfica. Então, sempre ela vem em forma mais assim com desenhos, né? Então a gente tem que saber interpretar para poder a gente ter uma informação do que ela quer passar. Por exemplo, se vocês encontram um mapa, vocês estão analisando um mapa, e aí vocês verem esse tipo de elemento. Certo? Geralmente aqui no início vai ser 0. É isso? Aqui nós podemos colocar 2 km. E aqui nós poderemos colocar 4 km. Pronto, aí vocês vão dizer, professor, mas como que eu vou ler isso? Né? Não estou entendendo nada. Vamos por parte. Então, a escala gráfica, ela vem sempre em mapas, ela vem representada assim, né? Ela é gráfica ou é numérica. Nesse caso aqui, vamos analisar a gráfica. Sempre vem em forma de coluna, nós estamos vendo, como do mesmo jeito que a gente observa em réguas. Então, aqui nós temos 0, 2 km, 4 km. Ou seja, que a cada 1 centímetro no mapa, nós temos 2 quilômetros na realidade, certo? Então, que a cada 1 centímetro no mapa, nós temos 2 quilômetros na realidade. Se eu aumentar o centímetro, em vez de 1 centímetro, se eu colocar 2 centímetros, ali no papel eu vou ter 4 quilômetros na realidade, né? Então é simples, né? Quando estivermos analisando um desenho, você coloca assim a régua, né? E você vê lá. Então, 1 centímetro que tem ali naquele papel, na realidade ele vai corresponder a 2 quilômetros. 2 centímetros a 4 quilômetros, né? E por aí vai. 3 centímetros, 6 quilômetros, né? E vai seguindo. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, depois vocês me perguntem. Mas aqui é a parte básica apenas. Nós estamos para entender um pouco como é a escala gráfica. Um outro tipo de escala, né, como ela é representada, é a escala numérica, certo? Então, a escala numérica, ela, como o próprio nome diz, números, ela vai vir em forma de números, não em colunas desenhado como
a escala gráfica. Então, geralmente, a escala... Vamos utilizar esse mesmo recurso aqui, né? Por exemplo, não, digamos, eu vejo um mapa e tem essa seguinte escala. 1, 2 pontinhos. Pronto. Professor, o que é isso? Agora complicou. Vamos por parte. Então, nós temos aí a escala numérica, ela vai vir, como o próprio nome diz, em forma de números. Então, como que se lê esse tipo de informação? Qual a escala que ele quer nos passar? É 1, 2 pontinhos, 100 mil? Não. Nós vamos ler 1 para 1000 centímetros. Ou seja, a cada 1 centímetro que nós temos no mapa, ele equivale a 100 mil centímetros na realidade, certo? Então, 1 centímetro que nós temos no mapa, né? Se você colocar ali a régua para medir 1 centímetro, naquele papel, na realidade ele tem 100 mil centímetros, certo? Então, isso é uma informação básica, né? Nós vemos a diferença, que é como uma forma de divisão, né? Onde vai entrar a proporção matemática, né? De 1 para 100 mil, nós lemos essa escala 1 para 100 mil, e já essa numérica nós lemos, nesse caso aqui, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 2 quilômetros na realidade. E 2 centímetros, 4 quilômetros na realidade. Tá bom, pessoal? Bem, continuando, temos aqui esse mapa, né, o mapa mundi, é o planisfério, né, ele é 2003, eu encontrei aqui para explicar para vocês melhor. Então aqui nós temos esse mapa, várias informações, mas vamos focar apenas em uma, vamos focar na questão da escala, né? Então lembre lá, onde é que está a escala aqui, ó, nós temos a escala aqui no mapa, né? Ele está representada o seguinte, nós temos essa escala. Aí eu pergunto a vocês, essa escala, ela é gráfica ou numérica? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem respondeu gráfica acertou. Então, ela é gráfica, né? Aí vocês podem dizer, mas professor, o senhor fez e tinha 2 colunas, aí só tem 1. Não tem problema. Várias escalas, ela aparece uma coluna, que significa 1 centímetro, se aparecer 2 colunas, 2 centímetros. Raramente vai vir 3 colunas, né? Então, mas aqui nós já sabemos que a cada 1 centímetro, né, no papel, equivale a 1.670 quilômetros na realidade. Então, se eu pegar aqui uma régua, infelizmente não tem uma aqui agora, mas eu vou providenciar. Se eu colocar aqui, então eu vou ver 1 centímetro nesse papel, na realidade nós teremos 1.670 quilômetros na realidade. Então, veja aí como é muito quilômetro e que, de outras formas, poderia ser impossível representar num papel de mais ou menos 30 centímetros, né? Mas a geografia, a cartografia, né, a escala principalmente nos ajudou a isso, tá bom? Então vamos agora analisar e ver o significado de cada parte para nós podermos, na próxima aula, nós começar a calcular a escala. Pronto, aqui nós temos, nós temos o D maiúsculo, D minúsculo. Vocês podem dizer, professor, a gente vai aprender o alfabeto agora? Calma, não é isso. São elementos que nós vamos utilizar para podermos calcular, né? Então, antes de nós começarmos a calcular, na próxima aula a gente vai ver isso, vamos aqui ver o que significa esses três elementos aqui. Esse né? Logo de cara nós sabemos que é a escala, certo? Então, vai ter cálculos que nós vamos vai cobrar da gente, principalmente Enem, eles cobram muito disso, a escala. Então, eles vai dar as informações e vai pedir para você procurar a escala dentro daquele elemento. Esse D aqui, ele é a distância real. Ou seja, é a distância real, é a distância que na realidade está constando. Então, vai ter exercícios que vai pedir para que a gente procure a distância real. Ele vai dar os outros elementos e a gente procura a distância real. E por último, nós temos o Dzinho. Dzinho, que é a distância, quem sabe? No papel. Pronto. Então, nós temos a escala, distância real, Dzão e Dzinho, distância no papel. Então, são sempre esses três elementos que que nós temos que saber para calcular em mapa. Para finalizar, nós temos aqui, né, geralmente, a forma de cálculo, nós temos o que é igual a Dzão vezes Dzinho. Então, aqui ele já está pedindo para a gente
calcular, né? Então, as fórmulas elas vão vir nessa parte aqui, mas não se preocupem, isso aqui a gente vai ver na próxima aula, só quero que vocês compreendam isso, né? Saber o que é escala, o que significa, qual a utilidade dela, né? Como que fazemos para calcular distância real e distância no papel, veremos na próxima aula, tá bom? Obrigado a todos e boa aula.